Olá, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula 28, parte 4, disciplina de Química para a primeira série A e B. Vamos estudar a função inorgânica bases. Lembrando que estamos no livro 2A, frente B, unidade 5, capítulo 16. Então, segundo o conceito do cientista Arrhenius, as bases são todas as substâncias que, quando em água, liberam o ânion OH-. As bases, elas também podem ser chamadas de álcalis. E para que elas liberem, então, o ânion OH-, elas precisam ter na sua fórmula o OH. Então, nesse caso aqui, se a gente tiver o NaOH e a gente adicionar em água, vai liberar o ânion OH-. Então, vamos ver aqui algumas nomenclaturas para as bases e a classificação quanto ao número de hidroxilas. Então, como as bases elas são compostos iônicos, nós vamos ter aqui a fórmula unitária ou iônica. Na parte da frente, nós vamos ter primeiro o cátion e depois nós vamos ter o ânion, que o ânion ele vai ser então o OH. Esse cátion ele vai ser sempre um metal, sendo o metal da família 1, 2 ou qualquer outro metal. E também, ele pode ter, com exceção de um metal, ele pode ter o NH4+, que é o cátion amônio. Então, as fórmulas elas vão ter na frente a parte positiva e depois no ânion ali a parte negativa. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, se a gente tiver hidróxidos formados por compostos metálicos da família 1, nós vamos ter, por exemplo, o NaOH. Então, a carga do Na ela é mais 1 e do OH é menos 1. Então, o resultado disso tem que ser zero. Para a gente dar um nome, a gente vai começar com hidróxido de sódio. Então, nós começamos pela parte de trás, hidróxido de, então, o cátion vem depois, hidróxido de sódio. Então, se a gente tiver, por exemplo, outro metal da família 1, o KOH, nós vamos ter o potássio, Então, nós vamos ter o hidróxido de potássio. Então, a carga do K é mais 1 e a carga do OH é menos 1. Então, formou carga zero. Nós temos aqui a presença de apenas uma hidroxila, Então, o nosso OH é a nossa hidroxila. Então, nessas duas fórmulas, nós temos a presença de uma hidroxila apenas. Então, aqui, a classificação quanto ao número de hidroxilas, nós temos aqui duas monobases, porque elas têm apenas uma hidroxila na fórmula. Se a gente tiver agora a formação de uma base usando um metal da família 2, nós temos, por exemplo, o MgOH2. Então, por que é MgOH2? Então, se a gente tem duas vezes a hidroxila aqui, significa que a carga do Mg é 2+. Lembrem que ele está na família 2, então a carga dele é mais 2. E aqui eu continuo com o meu OH com a carga menos 1. Então, nós precisamos sempre de duas vezes o OH para balancear as cargas, Então, uma vez aqui, 1 magnésio vezes 2+, eu tenho mais 2. Duas vezes menos 1, eu tenho menos 2, que dá 0. Então, esse é o balanceamento de cargas. Aqui vai ficar também hidróxido de magnésio. Só que aqui eu tenho agora duas vezes aparecendo esse OH, hidroxila. Então, aqui eu tenho uma dibase. Então, a minha classificação quanto ao número de hidroxilas é uma dibase. Se nós tivermos, por exemplo, agora o AlOH3, qual vai ser a carga do meu alumínio aqui? A carga dele é mais 3, porque eu tenho aqui 3 hidroxilas. E qual vai ser o nome? O alumínio, lembrando, ele está na família 13, na família do boro. Então, a carga aqui é mais 3 do alumínio. Então, o nome vai ser hidróxido de alumínio.
Como a gente tem aqui 3 hidroxilas presentes, 3 OH, nós temos aqui uma tribase. E um outro exemplo aqui é o nosso NH4OH. Então, nós temos o hidróxido de amônio. Então, ele é uma exceção aqui de cátion, né? Não é um metal, é o amônio. Então, a carga dele é mais 1, e eu tenho aqui a carga menos 1 para o OH. Então, esse aqui só tem uma hidroxila, ele é uma monobase também. Então, essa é a nomenclatura para quando a gente tem cátions com a carga fixa, né? Então, eles estão localizados na tabela periódica em uma família que possui, então, a carga fixa. Mas, se a gente tiver situações em que a carga dos metais elas não são fixas, a gente vai ter que usar uma outra nomenclatura. Então, por exemplo, se a gente tiver o FeOH2 e o FeOH3, quer dizer o quê? Que o ferro ele tem um número atômico 26, ele está na família 8, quer dizer o quê? Que o ferro ele tem um número de NOx, que é a carga dele, né, variável. Então, nessa primeira fórmula, ele tem a sua carga 2+, e nessa fórmula aqui de baixo ele tem a sua carga mais 3. Então, nós vamos ter que diferenciar isso para saber qual dessas substâncias é. Então, o nome, a nomenclatura, ela vai ser hidróxido de ferro 2 em romanos ou hidróxido ferroso. Então, ele vai ter essa terminação oso. Se for aqui o que tem carga mais 3, vai ser hidróxido de ferro 3. Então, o número 3 ele é em romanos. Ou hidróxido férrico. Então, a terminação vai ser ico. Quanto à solubilidade em água, a gente também pode classificar essas bases. Então, se a gente tiver bases formadas por cátions da família 1 ou 1A, mais a base formada pelo amônio, o NH4, todas essas bases, elas são solúveis em água. Então, quais metais são lá da família 1? Lítio. Então, nós vamos ter aqui o LiOH, o NaOH, o KOH, o RbOH e assim por diante. Mais, né, ou então o NH4OH. Bases formadas por cátions da família 2 ou 2A, exceto então berílio e magnésio, são parcialmente solúveis, né? Então nós temos ali, por exemplo, CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, o SrO2, que é o hidróxido de estrôncio, o BaOH2, que é o hidróxido de bário. E se nós tivermos, então, berílio, magnésio, né, formando, então, uma base, e todas as demais, elas são insolúveis. Então, o berílio forma a base hidróxido de berílio, BOH2, magnésio forma a base MgOH2, que é o hidróxido de magnésio, e as outras, como foi o caso ali citado, o FeOH2, também é insolúvel. Então, a gente sabe que as bases, elas sofrem dissociação iônica, né? Então, se a gente pegar o NaOH, que é o hidróxido de sódio, e adicionarmos em água, nós vamos formar o quê? Na mais OH-. Essa é a representação da dissociação. Se a gente tiver, então, o berílio, BOH2, hidróxido de berílio, adicionando em água, nós vamos ter Be2+, que a carga dele é 2+, mais 2 vezes o OH-. Então, a gente também pode classificar as bases quanto à força, né? E a força é o quanto elas sofrem a dissociação, agora nesse caso aqui é dissociação, né? Porque bases sofrem dissociação. Então, se a gente tiver
uma dissociação próxima do 100% vai ser uma base forte. E quando a gente tiver uma dissociação próxima do zero, ela vai ser uma base fraca. Então, a gente pode associar aqui a base forte, bases formadas por metais da família 1 e família 2 da tabela, com exceção aqui das bases formadas por berílio e magnésio da família 2. Então, com exceção desses, todas são bases fortes, por exemplo. Também temos, então, uma escala de pH. O que seria uma escala de pH? Isso a gente consegue dizer se uma substância, o quão ácida ou quão básica ela é. Então, o pH, ele significa o quê? Potencial hidrogeniônico. Então, vai expressar, né, o grau de acidez ou de basicidade de uma substância ou de uma solução. Essa escala de pH, ela é realmente uma escala. Ela varia de 0 a 14. Então, se nós tivermos uma substância ou uma solução que ela tenha o pH igual a 7, significa que ela é uma substância neutra. Se nós tivermos uma substância que ela tenha um pH menor do que 7, significa que ela é uma substância ácida. Então, nessa escala de pH aqui, quem está aqui de 0 a 7 vai ser uma substância ácida. E quanto mais próxima de 0 estiver o valor do pH, mais ácido será. Então, para os senhores terem uma ideia, o pH da Coca-Cola, por exemplo, ela é em torno de 2,5. Então, vejam o quanto ácido é. Se nós tivermos um pH maior do que 7, então, começando aqui, indo até o 14, nós temos aqui, então, as nossas bases, ou álcalis, ou substâncias básicas.